Salve Maria. Dia 24 de outubro de 2020, sábado da 29ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje encontra-se em São Lucas, no capítulo 13, no versículos de 1 ao 10. Do evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensai que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus continuou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, nos deparamos com este Evangelho de São Lucas, no capítulo 13, que nos traz esta realidade. São 2 fatos dentro de uma crônica, se assim podemos chamar, dentro do Evangelho. O massacre que Herodes cometeu, onde misturou o sangue daqueles que ele mandou matar com de animais sacrificados, como também o desabamento, aqueles que morreram com o desabamento da torre, que resultam em um grande número de vítimas. No caso em questão, falando a respeito do massacre praticado por Herodes, nós nos deparamos, esta cena, a liberdade e a maldade. A liberdade e a maldade humanas, que são capazes de fazer atrocidades. No caso da torre, nós nos deparamos com a inevitabilidade, ou seja, foi algo que aconteceu que foi inevitável. A natureza humana, as consequências de mexer com toda a natureza. Em ambos, o horizonte da morte é vivida por nós como violência indevida. Diante destes 2 fatos, nós podemos nos perguntar, e a pergunta com certeza que não quer calar: por que Deus permite as injustiças e as violências? Por que Deus permite os desastres e os acidentes? Nos deparamos com esta realidade nesta perícope. Nosso Senhor quer nos advertir. É necessário que cada um de nós viva uma experiência de conversão. Por que acontecem tantas desgraças, tantas atrocidades? Por quê? Porque falta Deus no coração do homem e da mulher. Porque percebemos tanta violência, Certos canais de televisão que passam com tanto sensacionalismo, assassinatos, estupros e tantas realidades e chamam isso de notícia. Isso não é notícia. Isso são casos de calamidade, de exageros, de atrocidades, casos que realmente envergonham a humanidade, que é a imagem e semelhança de Deus, e praticar atos tão desgraçados com os seus semelhantes. Claro, a reflexão nestes últimos dias do ano litúrgico vão nos levando, e a gente já falava disso nesta semana, à escatologia, ao final dos tempos. Então, Nosso Senhor está apresentando para nós esta realidade do final dos tempos. O que vai acontecer? A morte vai ser inevitável, todos passaremos por ela. Até o Filho de Deus, que é eterno, mas entrou na história, na natureza humana e morreu. Quem somos nós para não morrermos? Então nós morreremos, mas o Senhor nos deixa uma esperança no final dos tempos.
A morte não um fim, mas o começo de uma vida nova e plena em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por isso nós cremos que esta morte chegará, mas nós cremos mais ainda que Cristo nos libertará da morte eterna e vai nos levar para junto de si. Jesus nos faz refletir sobre o juízo final, o juízo que Deus vai realizar, não é, sobre toda a humanidade. Todos aqueles, não é, que nasceram do Cristo serão chamados. Os demais que renegam a fé, não é, ou pecam contra o Espírito Santo, não acreditando que o Cristo seja o Filho de Deus, já fizeram sua opção. Nem precisarão ser julgados, já vão para a ausência de Deus, para o inferno. Mas nós que ficamos, precisamos a cada dia, não é, ver como este jardineiro, não é, que cuida dos figos e diz, não, vamos dar mais um tempo. Vou cavar ao redor, vou dar adubo, né, para ver se ano que vem ele produz. Bem assim é nosso Senhor conosco. Sempre nos dá uma nova oportunidade. A cada dia, nosso Senhor chama você para dar-te uma nova oportunidade, para tentar viver a palavra, para ser bom, na liberdade, não é? Na justiça, na fraternidade, não é? Na honestidade. E todas estas virtudes nos levam para junto de Deus. Quem somos nós para parar o Cristo onde uma alma quer verdadeiramente entregar-se ao nosso Senhor? Nós vamos impedir o projeto de Deus? Será impossível, porque Deus vai utilizar de modos para continuar atraindo aquele que sente esse desejo de felicidade, esse desejo de busca do infinito, esse desejo de buscar a Deus. Que a palavra nos ajude a cada dia a caminhar, não é, no desejo da vivência do Cristo, da vivência da nossa fé. Por meio da Eucaristia, nós somos chamados, eu e você, a viver plenamente esta experiência. O Senhor está conosco e quer que nós partilhemos da sua vida, quer que nós vivenciemos. E é necessário a palavra de ordem e a conversão. Como nós dizemos na Quaresma, quando colocam a cinza sobre as nossas cabeças, convertei-vos e crede no Evangelho. Se a gente não ouve o Evangelho e não crê, se não coloca em prática, não está fazendo nada. Então a nossa experiência hoje, a minha e de vocês, né, é colocar o Evangelho de Cristo em prática, todos os dias da nossa vida, sem descanso. Sem descanso. Deus descansou no último dia, não é, na criação, mas não foi um descanso de não fazer nada, mas para estar mais perto da humanidade. E este é o desejo de Deus, que nós, no dia do nosso descanso, sejamos capazes de contemplar a face do Senhor na Santa Missa, na Santíssima Eucaristia. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.